noite. Boa noite. Eleições 2014. Pesquisa Ibope aponta Dilma reeleita no primeiro turno. STF manda prender deputado federal por esterilizar mulheres em troca de votos. Oposição colhe assinaturas para criar a CPI da Petrobras. O alvo é a compra suspeita de uma refinaria americana. CAD vai investigar 18 empresas por cartel de trens em São Paulo e em vários estados. PM paulista enfrenta resistência de agentes penitenciários para transferir presos. Houve confronto com grevistas e o uso de gás de pimenta. Moradores de vários bairros reclamam da criação de novos corredores de ônibus na capital paulista. A Câmara dos Vereadores deve concluir na semana que vem, em segunda votação, o projeto da Prefeitura que cria 17 corredores de ônibus na cidade. A matéria tem causado polêmica pelo alto número de desapropriações. Há uma forte pressão por parte de comerciantes e moradores dos bairros atingidos. A reforma nas partes elétrica e hidráulica da loja de mármores de Ronaldo agora poderá ser retomada. Ela tinha sido interrompida com a informação de que o prédio, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, poderia ser desapropriado pela Prefeitura. Um investimento de mais de R$40 mil que seria desperdiçado. Alugar outro local, preparar o local para instalação de todo o maquinário, fazer um novo ponto, depois de 14 anos, a coisa fica difícil pra caramba, para todos, né? Na terça-feira, a Câmara Municipal aprovou em primeira votação o projeto de lei que cria novos corredores de ônibus na capital. Após pressão de comerciantes e moradores, os vereadores retiraram um dos corredores do texto, que estava previsto na Avenida Nossa Senhora do Sabará, na Zona Sul. Joaquim, que tem um comércio na avenida há mais de 40 anos, comemorou a decisão. Se você visualizar a Avenida Santo Amaro, a Avenida João Dias, todos os comércios morreram. Aqui, além de morrer, ainda ia desapropriar 484 imóveis. Então, ia ser uma avenida fantasma que ainda teria uma desapropriação terrível. A polêmica no projeto da Prefeitura pode ser explicada pela quantidade de desapropriações que ele pode gerar em um período de 25 anos. Só na área onde seria construído o corredor Sabará, quase 500 imóveis poderiam ser derrubados. Nos 150 quilômetros prometidos em campanha pelo prefeito Fernando Haddad, 7 mil imóveis podem ser desapropriados. O custo total já está calculado em R$1 bilhão. Mas a polêmica da construção dos corredores de ônibus parece estar longe de terminar. Agora é a vez dos comerciantes da Estrada do Alvarenga, também na Zona Sul, mostrarem indignação com o projeto da Prefeitura. Pelo menos 300 imóveis terão que ser desapropriados. Hoje, alguns comerciantes fizeram uma reunião para discutir alternativas. Um engenheiro foi contratado pelo grupo para buscar uma nova rota para o corredor. Vai ser um impacto gigantesco. O que vale frisar é que nós não somos contra o corredor. Traria melhoria, sim. Nós somos a favor que escutem e que criem alternativas para isso. A gente tem tentado mostrar variações, outros projetos, alternativas que tenha o corredor, que beneficie a população e que também não nos prejudique, porque uma solução acaba virando um problema. Associações de moradores de outros bairros da cidade, como Itaim Paulista, na Zona Leste, e M. Boimirim, na Zona Sul, também se mobilizam para barrar corredores em suas regiões ou alterar os trajetos previstos atualmente. As chuvas dos últimos dias trouxeram de volta um velho problema na capital, os apagões. Alguns bairros ficaram quase um dia inteiro sem energia. Edival mora no Sumaré, na zona oeste de São Paulo, há 34 anos. Ele conta que de 2 anos para cá, qualquer chuva derruba a rede elétrica.
Na última terça-feira, o temporal que atingiu São Paulo durante a tarde provocou um apagão nas zonas oeste e sul da cidade. Nas ruas, muitos motoristas foram surpreendidos pelas enchentes. Na casa de Edival, a energia caiu por volta das 2 horas da tarde, só retornou às 6 da manhã do dia seguinte. O arquiteto precisou subir 13 andares de escada. Quando cai a energia, não cai no edifício, ela cai na região. Então cai na Avenida Afonso Bovero, cai na Pinagés ou cai no bairro inteiro. Dona Cristina, de 65 anos, mora no 3º andar do mesmo prédio. Ela também precisou subir de escada até o apartamento. Sem contar os prejuízos. Da 1h30 da tarde, foi voltar a energia às 4h30 da manhã. Quer dizer, você vê esse tempo todo ficou, a geladeira não comporta esse tempo de refrigeração, né? Então, realmente, se perdeu muita coisa que estava dentro da geladeira. E o prejuízo é ainda maior para os comerciantes. Este restaurante na Zona Sul de São Paulo também funciona como bar. O último apagão foi em plena sexta-feira. Resultado, prejuízo de quase R$4 mil. A família de Maria Fernanda comanda o estabelecimento na região do Morumbi há quase 20 anos. Ela afirma que já está acostumada com as chuvas de verão e também com a demora para a Eletropaulo restabelecer a energia. A gente ligou para saber uma previsão de que horário é que voltava. Eles falavam, vai voltar 9 horas da noite. Não veio. 9 horas liga, vai voltar 10 horas da noite. Não veio. Liga de novo, vai voltar 11 horas. Eles falavam sempre 1 hora e 1 hora, né? Não veio. Aí voltou meia-noite e a gente deixou de faturar. Neste mini-mercado, o gerente explica, cada vez que a energia cai, prejuízo de quase R$3 mil. Sempre que tem aqueles raios, faltam luz, sempre. E aí o prejuízo acaba perdendo o quê? Mercadoria, máquinas? Perde máquina, perde mercadoria devido à chuva, né? Devido aos apagões que dá. Em nota, a Eletropaulo explica que nas 2 regiões mostradas na reportagem, Sumaré e Morumbi, os apagões foram provocados por queda de árvores e que, nesses casos, é preciso auxílio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para a retirada dos galhos. A demora, segundo a Eletropaulo, também foi resultado da troca de equipamentos e da substituição de postes. Até o fim do ano, a empresa promete que fará poda em aproximadamente 600 árvores próximas ou que estejam em contato com os fios de energia em toda a cidade. E uma forte chuva castigou São Paulo agora à tarde. Algumas regiões ficaram em estado de atenção. A chuva derrubou uma árvore na região da Bela Vista. Um carro foi amassado, mas não houve feridos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, o temporal deixou algumas áreas da zona norte, leste e centro em estado de atenção para alagamentos. No aeroporto de Congonhas, os ventos atingiram até 50 km/h. O número de mortes no trânsito na capital paulista é o menor registrado desde que a contagem teve início em 1979. O estudo da CT apontou queda de 6% em 2013. No ano passado, foram 1.152 ocorrências, contra 1.231 em 2012. As principais vítimas continuam sendo os pedestres, que representam mais de 40% do total de mortes. Em seguida, aparecem os motociclistas. A maior queda foi entre os ciclistas, foram 52 mortes em 2012 e 35 em 2013. Apesar da redução nos números, os índices de acidentes ainda são altos. Em comparação com Nova York, a taxa de mortes no trânsito em São Paulo é 3 vezes maior. A tropa de choque da Polícia Militar dispersa piquete de agentes penitenciários em greve em São Paulo. Os PMs foram ao Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona oeste da cidade, para cumprir liminar de justiça, que determina a transferência e o recebimento de presos de cadeias públicas. Não houve confronto, mas momentos de tensão na chegada dos policiais. Policiais civis levaram para o Centro de Detenção Provisória do Belém, na Zona Leste, cerca de 80 detentos que estavam no 2º Distrito Policial no Bom Retiro, no centro da capital. A carceragem da delegacia estava superlotada com mais de 140 homens num espaço com capacidade para 30 pessoas. Quando as 5 vans e um caminhão chegaram ao CDP, agentes penitenciários em greve ficaram em frente à porta para bloquear a passagem. A tropa de choque foi acionada. Segundo os agentes, houve truculência, com uso de spray de pimenta e destruição dos cadeados.
Os detentos conseguiram entrar e foram recebidos pela diretoria do CDP. Depois do tumulto, os homens do batalhão de choque foram embora, mas os portões ficaram abertos. Os cadeados foram completamente destruídos e agora o Centro de Detenção Provisória do Belém está com as portas abertas para qualquer um entrar. Não estão respeitando o nosso direito de greve. Nós temos esse direito constitucional de fazer greve. O preso não está sendo prejudicado. Os agentes não vão fazer a inclusão de novos presos. E o próximo passo, né, quem sabe até tem unidades que não vai ter diretor suficiente para chegar e trancar. Aí vai vir a tropa de choque para dentro para trancar. E aí corre o risco sério de haver rebeliões nas unidades prisionais. Esse não foi o único episódio de tensão entre policiais e agentes penitenciários que estão em greve há 10 dias. Hoje houve resistência para receber presos nas penitenciárias de Sorocaba e Hortolândia, no interior paulista. Em Sorocaba, presos ficaram sentados na porta do presídio por várias horas, porque não conseguiam entrar. Segundo o sindicato, a adesão à greve é de 95%, o que corresponde a 150 unidades prisionais afetadas e 28 mil servidores parados. A categoria pede reajuste salarial de 20%. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária afirma que o sindicato já foi notificado pela Justiça, que proibiu qualquer medida que impeça o transporte de detentos para audiências e julgamento e a transferência de presos entre unidades. O governo afirma ainda que mantém a disposição de negociar com as entidades que representam os agentes penitenciários. O outono começou com bastante chuva no sul do Brasil, principalmente entre o Paraná e Santa Catarina. Aqui no estado de São Paulo, o dia também foi chuvoso na fronteira com o Paraná. O que provoca essa chuva toda é uma frente fria que deve chegar à Grande São Paulo amanhã e continuar por aqui no final de semana. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Que tem provocado chuvas no sul do Brasil, aos poucos avança em direção ao sudeste. Amanhã essa frente já não provoca pancadas tão volumosas no sul do país. O tempo fica firme no centro-sul gaúcho e só deve chover com mais intensidade no norte e leste do Paraná. Aqui no sudeste só não há expectativa de chuva no norte do Espírito Santo. Já no norte do Brasil e nessa região entre os estados do Maranhão e o Rio Grande do Norte, as áreas de instabilidade continuam e as condições de chuvas não mudam. Mesmo com essas precipitações, o calorão predomina. A máxima vai aos 29 graus em Campo Grande, aos 31 em Salvador e aos 34 graus no Rio de Janeiro. Na região sul, os termômetros não passam dos 27 graus em Curitiba e em Florianópolis, por causa da frente fria. Amanhã esse sistema avança pelo estado de São Paulo e espalha muita nebulosidade. Algumas regiões podem ter chuva já pela manhã, principalmente o sul e o oeste. Em alguns momentos o sol até aparece, mas a partir da tarde tem previsão de chuva para todo o estado, inclusive com risco de temporais. A máxima não passa dos 26 graus em Presidente Prudente, mas chega aos 33 em Votuporanga. Na faixa leste faz calor de 30 graus no litoral. Aqui na Grande São Paulo, as temperaturas começam a cair, mas a sensação ainda vai ser de tempo abafado e não dá para sair de casa sem o guarda-chuva. Amanhã, mínima de 20, máxima de 28 graus com chuva a partir da tarde. No fim de semana, o tempo fica mais fechado e a máxima cai para 25 no sábado e para 24 graus no domingo. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Centenas de manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto realizaram protesto em frente à Prefeitura de São Paulo. O trânsito ficou complicado na região central. Foi mais um dia daqueles para os motoristas que precisaram passar pelo centro nesta manhã. Tudo parado e muita gente sem saber o motivo. O semáforo abria, fechava e nada. Ninguém andava. A razão estava logo à frente. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto interditaram a rua e impediram a passagem dos carros. Depois de mais de uma hora de espera, teve até ônibus tentando manobrar para voltar na contramão. A passageira desceu do carro, estava marcando R$20 o taxímetro. E o direito de vida do cidadão fica onde? Todo mundo lá em Brasília tem seu salário bom, os pobres sofrem. Eu ia ficar 5 horas aí,
Parabéns para eles. Agora meio-dia e olha só a rua Líbero Badaró completamente vazia e os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto conseguiram o que queria, bloquearam completamente a chegada aqui à Prefeitura de São Paulo, porque o viaduto do Chá também está completamente sem carros, só com os manifestantes. Uma comissão do MTST foi recebida por representantes do governo na sede da Prefeitura. Na pauta de reivindicações, o avanço de projetos de moradia popular para pessoas que vivem em áreas invadidas da capital. Também pediam a aprovação do plano diretor da cidade ainda este mês. Enquanto aguardava o resultado da reunião, a maioria dos manifestantes permanecia bloqueando o viaduto do Chá, nos dois sentidos. O grupo destruiu parte da calçada para retirar pedras que segurassem as faixas no asfalto. Pesquisa Ibope mostra que a presidente Dilma Rousseff seria reeleita no primeiro turno. Foram testados dois cenários. No primeiro, Dilma aparece com 43% dos votos. Em segundo, vem o tucano Aécio Neves, com 15%. Em terceiro, Eduardo Campos, do PSB, com 7% das intenções de voto. No segundo cenário, Dilma também vence com 41%. Aécio aparece novamente em segundo, com 14%. E depois vem Marina Silva, do PSB, com 12%. O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 140 municípios. As entrevistas foram realizadas entre os dias 13 e 17 deste mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em viagem a Belém, no Pará, a presidente Dilma Rousseff anuncia investimentos do PAC 2. No evento, ela foi vaiada e respondeu aos manifestantes. No evento, na manhã de hoje, Dilma anunciou a liberação de 315 milhões de reais em recursos federais que devem ser investidos em obras de mobilidade em Belém. Os investimentos fazem parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, voltada para a área de transportes. Durante a cerimônia, a presidente foi vaiada por manifestantes que protestavam contra o programa Minha Casa Minha Vida. Ela respondeu durante o discurso. Acho que nós somos um país democrático, todo mundo tem absoluto direito de expressar a sua opinião. E acho que cada um de nós, além de ter o direito de expressar a sua própria opinião, tem também o dever de respeitar a opinião dos outros, mesmo não sendo concorde com ela. Mais tarde, Dilma teve um evento em Marabá, também no Pará, e de lá seguiu para outra solenidade no Maranhão. Polícia Federal prende ex-executivo da Petrobras. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de refino e abastecimento da estatal, foi preso hoje na Operação Lava Jato, deflagrada na última segunda-feira contra a atuação de grupos de lavagem de dinheiro. Também foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em residências e endereços do ex-diretor no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, Paulo Roberto Costa, que já havia sido ouvido na segunda, foi preso por tentativa de destruição de documentos que poderiam servir de prova nas investigações. Ele também é investigado pela compra por parte da Petrobras de uma refinaria no Texas, Estados Unidos. A suspeita é de que o valor da refinaria, R$1.180.000, teria sido superfaturado. A oposição já coleta assinaturas para a criação da CPI da Petrobras. O objetivo é investigar a compra da refinaria nos Estados Unidos. Na época da transação, a presidente Dilma Rousseff era presidente do Conselho Administrativo da estatal. A refinaria foi comprada pela Petrobras em 2006 da empresa belga Astra Oil por $1,180 bilhões. No entanto, um ano antes, tinha sido adquirida pela Astra por $42 milhões. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, na época, a presidente Dilma Rousseff era a presidente do Conselho da Petrobras e teria concordado com a compra. Agora, Dilma justificou que só concordou porque se baseou em um parecer técnico falho. O documento teria sido elaborado pela diretoria internacional da Petrobras. Na época, seu diretor era Nestor Cerveró. Atualmente, ele é diretor financeiro da BR Distribuidora. De acordo com o senador Delcídio Amaral, ele foi indicado ao cargo pelo senador Renan Calheiros, presidente do Senado. O senador alagoano, que é do PMDB, nega a indicação.
Em nota, o Planalto disse que a cláusula que obrigava a Petrobras a comprar 100% em caso de desentendimento com a proprietária da refinaria foi omitida no documento que serviu de base para o Conselho de Administração da estatal aprovar a compra. Dirigentes da Petrobras rebateram a afirmação e sustentam que a presidente tinha acesso a todos os documentos produzidos sobre a transação. E a oposição cobra explicações e tenta instalar uma CPI no Congresso para investigar o caso. Ao que tudo indica, nós temos já indícios muito fortes de que nós temos uma gestão que reúne os dois maiores males da vida pública, a incompetência e a corrupção. Nós vamos sim lutar para conseguir as assinaturas necessárias para implantar uma CPI da Petrobras. Eu nunca vi a oposição defender na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde eles são maioria, uma CPI para investigar os seus malfeitos. A Polícia Federal já está investigando, o Ministério Público está investigando e eles são profissionais do ramo. Acho que tem mais capacidade, inclusive, de investigar e identificar se há algum problema. Se houver, nós com certeza tomaremos medidas. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Tela, Gabriel, eu li agora mesmo na internet que o chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante Oliva, vai organizar uma grande explicação à nação desse negócio de Passadina. Eu não tenho assim, uma admiração muito devota pela inteligência do Mercadante, mas acho que se ele fosse um gênio, um prêmio Nobel da Economia, ia encontrar muita dificuldade para explicar o seguinte negócio. Com dinheiro meu e seu, a Petrobras comprou metade de uma empresa por 360 milhões de dólares, que tinha sido comprada 8 meses antes por 42. Com uma cláusula jurídica, já foi aí citada no noticiário, a Petrobras foi obrigada a comprar o controle completo e nisso gastou 1 bilhão 180 milhões de dólares de nosso dinheiro e agora, quando resolveu vender a refinaria, o mercado informou que não pegaria 110 milhões. É muito difícil explicar isso para o meu neto de 12 anos, por exemplo. Eu, então, não acredito nessa história, pode vir com a teoria que quiser. Agora, a questão é saber, a pergunta que não quer calar é por que é que a presidente da República resolve soltar uma nota contando isso? Ela é reconhecidamente arrogante e tem motivos para ser arrogante em relação à reeleição. Vocês acabaram de ver aí a notícia do Ibope dizendo que ela ganha no primeiro turno em qualquer cenário. Acontece que essa pesquisa foi feita antes dessa revelação espantosa, estarrecedora. De qualquer maneira, é muito difícil imaginar que uma história, mesmo escabrosa como essa, possa produzir efeitos negativos na campanha dela, que tem a seu favor uma economia com pleno emprego, a Bolsa Família, dando dinheiro para os que estão desempregados e que não querem trabalhar, etc, etc. De qualquer maneira, acho que além da arrogância da presidente, o que contou para ela fazer essa confissão inconfessável é o palpite do marqueteiro, o João Santana, o Patinhas. Ele deve ter calculado, imaginado que tinha que lançar logo esse negócio agora para evitar que seja discutido muito perto da eleição. Olha, tem até uma certa lógica marqueteira, mas nós sabemos que uma história como essa vai ter desdobramentos. De qualquer maneira, eu acho que é mais fácil encontrar o jato da Malaysia Airlines em algum aeroporto do que seguir o rastro desse dinheiro que certamente não deve ter sido usado de uma forma lícita por quem quer que seja. O senhor Cerveró, por exemplo, está sendo acusado aí, é diretor financeiro da BR Distribuidora, ou seja, ganhou um prêmio, né? É isso aí. Espero vê-lo novamente na terça-feira, indo direto ao assunto. Inter. Supremo Tribunal Federal determina a prisão de deputado Asdrubal Bentes, do PMDB.
O parlamentar é acusado de realizar esterilização irregular de mulheres em troca de votos. Asdrubal teria oferecido as cirurgias quando disputou a eleição para prefeito de Marabá, no Pará. Ele foi condenado pelo crime em 2011 pelo próprio STF. Hoje, o Supremo rejeitou os recursos do deputado e determinou a expedição de seu mandado de prisão, que será cumprido pela Polícia Federal. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vai investigar 18 empresas suspeitas de participar de formação de cartel em licitações de trens e metrôs em 4 estados no Distrito Federal. Além do Distrito Federal, o processo vai apurar licitações de trens em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Vão ser analisadas licitações feitas entre 1998 e 2013. Ao todo, 109 funcionários dessas companhias são acusados. Os contratos investigados somam quase 9 bilhões e meio de reais. O governador Geraldo Alckmin afirmou que empresas e funcionários do estado que tiverem envolvimento comprovado com esquema de suposto cartel no setor de trens serão processados. E depois do tumulto no centro de detenção do Belém, na Zona Leste, agentes penitenciários se reúnem em assembleia para decidir se a greve, que já dura 10 dias, deve terminar. A repórter Fernanda Azevedo está em frente ao centro de detenção de Pinheiros, onde acontece a votação, e tem outras informações. Estela, essa assembleia já começou aqui em frente ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Os agentes penitenciários estão reunidos neste momento para definir os rumos desta manifestação, desta greve. Eles estão decidindo se vão encerrar a greve ou se prosseguem com o movimento. Eles estão já sob pena de multa de R$100 mil por dia, caso impeçam a entrada e a saída de presos aqui do Centro de Detenção Provisória e dos presídios do Estado de São Paulo. Enquanto a Assembleia acontece, olha só, há uma viatura aqui de transporte de presos parada do lado de fora, aqui bloqueando uma das pistas da marginal do Rio Pinheiros. Isso porque os agentes disseram que enquanto a Assembleia estiver acontecendo, eles não vão abrir o portão. A Secretaria de Segurança Pública disse que está apoiando a Secretaria de Administração Penitenciária para que policiais militares e civis garantam a entrada e a saída dos presos. Até o momento, a gente não notou ainda a presença da viatura da Polícia Militar junto com essas da administração penitenciária, e a Assembleia, então, acontece nesse instante. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Fernanda. 100 agentes da Polícia Federal cumpriram hoje mandados de prisão e busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, uma organização criminosa está usando Catanduva, no interior de São Paulo, para armazenar e distribuir drogas, armas e munição de traficantes e bandidos dos morros cariocas. O esquema foi descoberto pela Polícia Federal depois da prisão de um casal em Catanduva. Durante os 10 meses de investigação, foram realizados 9 flagrantes e 21 prisões, além de uma grande quantidade apreendida de cocaína, maconha, pistolas e munições. Crise na Ucrânia. Em resposta às novas sanções estabelecidas pelos Estados Unidos, Rússia proíbe a entrada de autoridades americanas no território. Barack Obama anunciou que serão taxados pelas sanções outros 20 nomes russos e que as medidas se estendem a setores econômicos do país. As medidas tiveram início depois da aprovação do referendo que aconteceu no último domingo e anexa a península da Crimeia à Rússia. A votação é considerada ilegal pelas potências americanas e europeias. A região pertence à Ucrânia desde 1954. Sergei Lavrov, premier do governo de Vladimir Putin, afirmou que a incorporação do território deve ser concluída até o final desta semana. De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, mais um navio em Sebastopol foi invadido por homens armados pró-Rússia. A ação aconteceu depois da libertação do chefe da Marinha, detido ontem durante a tomada do porto. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, se reuniu com Vladimir Putin e disse que está profundamente preocupado com a crise política entre os países. Enquanto isso, na Crimeia, moradores já fazem fila para solicitar passaporte russo, mas o parlamento
parlamento ucraniano pede que outros países não reconheçam a separação territorial. A tensão teve início em novembro, quando manifestantes foram às ruas da capital Kiev, pedindo pela renúncia do então presidente Viktor Yanukovych. Os protestos ficaram violentos depois que o governo baixou leis anti-protesto no país. Pelo menos 183 pessoas estão desaparecidas. Foi divulgado um vídeo no qual políticos de extrema-direita invadem o escritório do diretor da TV estatal ucraniana. Um homem de terno claro e com cabelo preso em rabo de cavalo é deputado e aparece agredindo o diretor, que foi obrigado a assinar um documento renunciando à sua função no canal. Os políticos acusavam a emissora de traição por ter transmitido nesta terça-feira o discurso de Putin e a cerimônia de assinatura da anexação da Crimeia. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Vamos fazer um balanço sobre a confusão da Crimeia. A anexação daquele território pela Rússia já é uma página virada. Os Estados Unidos e a União Europeia se mexeram pouco para impedir a divisão do território da Ucrânia. Existem razões para isso. Ninguém é louco de enfrentar a Rússia com armas. Ela é ainda a segunda potência nuclear do planeta. A Ucrânia se transformou num problema diplomático, mas nunca desencadearia um confronto militar. A Rússia de Vladimir Putin tem duas cartas escondidas na manga. A primeira é a energética. Ela fornece 1/3 do gás consumido pelos países europeus. Pode fechar a torneira dos gasodutos em caso de radicalização do confronto. A segunda carta na manga de Putin está ligada a questões que exigem o diálogo entre Moscou e os ocidentais. É o caso do Irã e da Síria. No Irã, o plano é impedir que o país fabrique uma bomba atômica. No caso da Síria, ela, que entrou em seu 4º ano de guerra civil, está com saldo de 140 mil mortos e a Rússia faz o meio de campo para que a ditadura de Bashar al-Assad entregue para ser destruído o arsenal de armas químicas. Vejam então que o tablado tem bem mais atores que os defensores de uma Crimeia ucraniana. É por isso que americanos e europeus estão sendo tão leves nas sanções contra a Rússia. Ninguém falou em medidas duras, como um embargo comercial. Os ingleses anunciaram que não venderão mais armas à Rússia, mas vendiam muito pouco. O Kremlin não depende disso para seu aparato de defesa. Os Estados Unidos fizeram uma lista com um banco e 20 empresários russos com interesses na Ucrânia. Eles não terão visto de entrada e não farão negócios em território americano. A Europa adotou uma receita parecida. Claro que esse clima prejudica os investimentos externos na Rússia. E o empresariado do período pós-comunista está meio preocupado. Haverá um período de tensões. Mas a Rússia é um urso cheio de músculos. Não convém entrar numa queda de braço com ele. É assim que o mundo gira. Boa noite. Crise do abastecimento em São Paulo. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, afirma que não vai permitir a transposição do Rio Paraíba do Sul. No Twitter, Cabral escreveu: "Jamais permitirei que se retire água que abastece o povo do estado do Rio de Janeiro. O governador Alckmin, com quem tenho excelente relação, me ligou para expor essa ideia. Disse a ele que formalizasse a proposta e que eu enviaria aos órgãos técnicos." O governador do Rio também tuitou: "Mas já adianto, nada que prejudique o abastecimento das residências e das empresas do estado do Rio de Janeiro será autorizado." A transposição das águas do Rio Paraíba do Sul precisa ser autorizada pela Agência Nacional de Águas, que ainda não recebeu pedido formal para análise da proposta. Ontem, o governador Geraldo Alckmin anunciou um plano para bombear água da bacia do Paraíba do Sul para socorrer o sistema Cantareira, que passa pela mais grave crise de sua história. Hoje, Alckmin afirmou que a transposição não vai prejudicar o Rio de Janeiro. Conversei com o governador de Minas, Antônio Anastasia, e com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O governador de Minas, a disposição é de colaborar para que se tenha uma boa solução. O governador do Rio, a conversa foi boa, falou: olha, vamos as equipes técnicas estudarem. Então, a Secretaria de São Paulo, o DAE, Sabesp, senta com as equipes técnicas do Rio e nós vamos acompanhando a discussão. Ele disse que é a favor,
nem que é contra, quer conhecer o projeto e que as equipes técnicas possam estudar. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E o Corinthians vence na Bahia e avança para a próxima fase da Copa do Brasil. A classificação antecipada minimiza um pouco o vexame da precoce eliminação no Campeonato Paulista. Celso Cardoso. Pois é, Estela, a ressaca da eliminação no Campeonato Paulista, ainda na primeira fase, é praticamente curada com essa vitória sobre o Bahia de Feira por 2 gols de diferença. O placar eliminou o jogo da volta, que aconteceria em São Paulo, e garantiu o time paulista na próxima fase. O Corinthians saiu na frente do Bahia de Feira depois que Romarinho acertou um passe na medida para Luciano, com muita calma, tocar na saída do goleiro Maicon. O segundo do Timão veio já aos 44 minutos da etapa final. Bela troca de passes entre Wendel e Romarinho. No rebote, a bola acabou sobrando de novo nos pés de Luciano, que fez o segundo dele no jogo, o segundo do Corinthians. Com esses 2 gols de ontem, Luciano tem agora 6 gols em 6 jogos pelo clube de Parque São Jorge. E o time paulista já garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Celso, no caso do Corinthians, era aí o resultado que o time precisava para tentar melhorar essa motivação que andou muito baixa aí depois da eliminação. Na verdade, dá um pouco mais de tranquilidade, né? Que é o início de temporada corintiano foi muito turbulento, quer dizer, aquela sequência de 6 jogos sem vitória, aquela invasão no sem treinamento, tudo bem que depois o juiz liberou de culpa os invasores, mas enfim, o Corinthians precisava disso. Como aconteceu a eliminação precoce no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil já eliminou o jogo da volta, o que dá moral, e destaca também esse garoto aí, o Luciano, tem 20 anos esse menino, 6 jogos, 6 gols. Claro que é muito cedo para pedi-lo na seleção brasileira, claro, mas vale a pena ficar de olho nesse rapaz. Pela Libertadores da América, a quarta-feira não foi boa para os times brasileiros. Ninguém venceu, Estela. O Atlético Mineiro e o Grêmio empataram seus jogos. O pior fez o Flamengo, derrotado na Bolívia. O time carioca é o lanterna do grupo e corre sério risco de não se classificar para a próxima fase. Jogando na altitude de La Paz, o Flamengo derrapou diante do Bolívar. Samir escorregou, não conseguiu se recuperar e derrubou o jogador do time boliviano na área. Na cobrança de penalidade, Arce, ex-Corinthians, fez o gol da vitória dos donos da casa. Com o resultado, o rubro-negro ocupa a lanterna do grupo 7. Diante da torcida no estádio Independência, o Atlético Mineiro saiu na frente do Nacional do Paraguai com Ronaldinho Gaúcho cobrando pênalti. Mas o time paraguaio conseguiu surpreender o Galo e chegou ao empate na cobrança de falta perfeita de Riveros. E foi isso. Atlético Mineiro líder do grupo 4, 1. Nacional do Paraguai, vice-líder, também 1. O Grêmio foi a Rosário, na Argentina, encarar o News Old Boys e começou atrás no placar. Maxi Rodrigues fez 1-0 aos 33 do segundo tempo. Mas o zagueiro Rodolfo, nos acréscimos, apareceu na área para completar cruzamento de Barcos e deixar tudo igual. Grêmio, líder do grupo 6, 1. News, terceiro colocado, também 1. E hoje é a vez do Cruzeiro jogar pelo torneio continental e o time mineiro, olha, está com uma situação bastante complicada, né, Celso? Imagina a sua tristeza, né? O campeão brasileiro não faz uma boa Libertadores. Com apenas 3 pontos conquistados em 9 disputados, o Cruzeiro precisa muito de uma vitória hoje contra o Defensor do Uruguai. O jogo acontece às 10 da noite no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. E agora uma notícia triste para o futebol. Morre aos 83 anos Ideraldo Luiz Bellini. Capitão da seleção brasileira campeã mundial de 58, o ex-zagueiro estava internado na UTI de um hospital aqui de São Paulo com um quadro de parada cardíaca e apneia. Bellini tinha mal de Alzheimer. O ex-atleta iniciou a carreira no Itapirense e ganhou fama ao jogar no Vasco. Ele foi o responsável por criar o famoso gesto de levantar a taça de campeão. Ele dizia que o gesto permitia que todos que estivessem no estádio
pudessem ver o troféu. Os nossos sentimentos aos familiares do Bellini. É uma triste perda aí para o futebol. Celso, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, até amanhã. É com você, Gabriel. Mais 3 homens foram presos hoje acusados de atos obscenos no metrô de São Paulo. Com as 3 pessoas que foram detidas na tarde de hoje, já chega a 20 o número de prisões de acusados de tentativa ou prática de abusos, atentado ao pudor e assédio sexual somente este ano nos trens e metrôs da cidade de São Paulo. De acordo com a Delegacia do Metropolitano, o aumento no número de prisões nos últimos 15 dias se deve principalmente a 3 fatores: a ação efetiva da Polícia Civil e dos seguranças do metrô e da CPTM nas estações, as denúncias e testemunhos das vítimas e também a investigação de comunidades que divulgam este tipo de prática. Entre as pessoas detidas, apenas um suspeito continua preso. Os demais assinaram termos circunstanciados e foram liberados. E neste momento, agentes penitenciários se reúnem em assembleia para decidir se a greve, que já dura 10 dias, deve terminar. A repórter Fernanda Azevedo está em frente ao Centro de Detenção de Pinheiros, onde acontece a votação, e tem mais informações. Fernanda. Estela, a greve vai continuar. Isso foi o que decidiram os agentes penitenciários reunidos nesta noite. Aquela viatura que eu mostrei há pouco, ela está entrando aqui no Centro de Detenção Provisória. A gente consegue ouvir que os presos que estão lá dentro reclamam muito. Dizem que estão passando mal, que ficaram parados muito tempo aqui na Marginal enquanto os agentes penitenciários estavam reunidos. Agora, então, que essa assembleia terminou, eles estão conseguindo entrar aqui no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Então, repetindo, o movimento dos grevistas permanece e agora, hoje à noite, os representantes do sindicato, os diretores do sindicato vão definir como vai ficar a visita das famílias dos presos neste fim de semana. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Melhora um pouco o clima de tensão no Congresso e parlamentares revoltosos reduzem o ritmo e vigor do embate à espera de cumprimento do acertado. O nosso convidado de hoje é o senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, vereador e ex-presidente da Câmara Municipal Paulistana. Antônio Carlos Rodrigues atualmente é secretário-geral nacional do PR, Partido da República. Muito obrigada, senador, por estar conosco. Bom, senador, eu quero começar com esse estranhamento dos partidos lá com a chefe do Executivo, a presidente Dilma, a dificuldade que ela teve de um acerto e... no seu entender, a avaliação, se o que está acontecendo agora, em ano eleitoral, faltando 7 meses para as eleições, é tão somente algo previsível pela coalizão que ela organizou para a sustentação da governabilidade? Ou se isso tudo que está acontecendo ocorre em decorrência do estilo de interlocução que a presidente da República tem com parlamentares? Olha, Maria Lídia, boa noite. Quem tem uma base tão grande como tem a Dilma, não precisa oposição. E no ano eleitoral é normalíssimo essa confusão, porque começa a valer, os deputados ver a situação dele nos estados e querer se reeleger. Então isso é normalíssimo. Quer dizer, é previsível no seu entender? Previsível. E com um novo chefe da Casa Civil. Então, eles aproveitaram a onda do novo chefe chegando para começar as reclamações e tentar atingir os objetivos pensando nas eleições. Mas tem uma liderança aí? É o PMDB que está criando mais caso? Ou é uma insatisfação generalizada? Não, o não cumprimento das emendas gerou uma grande insatisfação. Mas hoje parece que já estava quase tudo ajustado com o chefe da Casa Civil e a base do governo. E o PR já se acalmou também? Tá sereno? Tá tudo bem? Já acalmou. O tamanho do Brasil é muito grande, então tem divergências de estados. Então, o que está acontecendo? Tem estados que os deputados do PR não estão
com o governo, estão apoiando governadores de outros partidos. Então, isso que gera confusão, mas acho que logo no início de abril se acomoda tudo. Agora, falando do PR, o PR sofreu também, passou por tempos difíceis. Um certo esvaziamento por ocasião do surgimento de novos partidos, perdeu parlamentares. Por outro lado, a questão do presidente de honra do PR ter, no julgamento do mensalão, sido condenado e estar na prisão. Como é que está o ânimo dentro do partido em função dessas dificuldades? Olha, excelente, excelente. Em São Paulo, nós já fizemos grandes modificações. Hoje está no quadro do PR o Maurílio Biagi, de Ribeirão Preto, e o doutor Cláudio Lutemberg, o presidente do Einstein. Então, nós estamos num caminho bem novo. Quando o senhor fala em novo, é um partido que, quando foi a fundação do PR, 2006, 2006, é isso? O PR. Então, considerando os partidos, né, mais tradicionais... É que já veio pelo PL, já né, veio do PL, mas veio com uma embalagem nova, uma nova proposta de renovação. Partido tem validade, precisa passar por essa mudança, porque... Na campanha desse ano, eu estou observando que é recorrente. Tucanos dizendo que a validade do PT já venceu, que o PT, que é necessário sangue novo para uma substituição no poder central. Por outro lado, em relação a São Paulo, os petistas falam a mesma coisa, que é tempo demais para o PSDB, que é uma fadiga da tucanagem no poder. O senhor vê que existe mesmo essa exaustão, os partidos se exaurem, eles têm validade? Não tem validade. Os partidos no Brasil é um pouco diferente. Você vê essa troca-troca de parlamentares. Eu falo até com tranquilidade, porque o meu único partido foi o PL. Depois, lógico, o PR. Então, você pega um deputado, hoje está aqui, hoje está ali. Você vê São Paulo, o ex-prefeito de São Paulo é ligadíssimo aos tucanos, hoje está ligado ao PT. Então, eu não vejo, não. Eu acho que, no fim, todos tendem a se acomodar. Senador, é verdade que o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, que comanda o PR de dentro da prisão, não. Ele tem influência nas decisões do partido para esse ano eleitoral de 2014? Mas, de maneira nenhuma, ele está totalmente afastado do partido. Ele porque o senhor esteve não faz muito tempo, o senhor visita, vocês são amigos, ele não dá conselhos, ele não diz, apoiem fulano, não apoiem Beltrano, mas fecha assim, de maneira nenhuma. O nosso partido é muito liberal. Em cada estado, quem comanda os estados e quem determina são os deputados do estado. Você vê, Goiás, nós estamos apoiando o PSDB, Brasília... nós estamos decidindo que caminho vai ter. São Paulo, eu tenho toda a autonomia, eu e os deputados federais, para ver que caminho vamos seguir. Se você perguntar quem que vocês vão apoiar em São Paulo, não sabemos ainda. Então, ele está totalmente... Quer dizer, não está definido se vai ser Padilha ou Alckmin? Não está definido. Ou pode ser Paulo Scaff. Ah, pode ser Scaff também. Pode ser Paulo Scaff. E quando vocês entendem que possa sair essa definição? Nós estamos aguardando as pesquisas, estamos conversando com as nossas bases, com os nossos prefeitos, para ter uma decisão. E em relação ao governo federal, a reeleição de Dilma Rousseff, isso já é decidido? Isso está decidido. O PR está com Dilma Rousseff? O PR está com Dilma, não podia nem ser diferente. O PR hoje tem o Ministério do Transporte. Eu digo que é um dos ministérios mais importantes que tem no Brasil. E o atual ministro nosso, ex-governador da Bahia, ex-senador César Borges, fez um trabalho brilhante. Vai completar um ano agora, no início de abril. Então, não tem outro caminho se não ficar com a presidente Dilma. E eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada, senador. Uma boa noite. Estou sempre às ordens. Muito obrigado. Gabriel. Surge uma nova pista na busca pelo Boeing 777. Satélite localiza destroços que podem pertencer ao avião da Malaysian Airlines, que desapareceu há 12 dias. Os objetos foram encontrados a cerca de 2.500 quilômetros da Austrália. O mau tempo dificulta a chegada dos navios até o local. As buscas foram ampliadas para o Oceano Índico há 6 dias, quando autoridades da Malásia afirmaram que o avião teria desviado a rota em centenas de quilômetros. A
alagamentos preocupam os moradores da cidade de Monroe, no estado americano de Michigan. O derretimento da neve tem causado aumento do nível da água do rio Raisin. Ruas e casas da região foram afetadas pela enchente. Na Grécia, centenas de aposentados se reuniram na praça central da capital Atenas para protestar contra o corte de gastos do governo. Os pensionistas tiveram as aposentadorias reduzidas e enfrentam maior dificuldade para ter acesso a serviços de saúde depois que o setor passou pela reforma orçamentária. A crise fez com que a economia do país encolhesse 24% nos últimos 6 anos. No Afeganistão, o ataque terrorista de rebeldes talibãs deixa mortos e feridos. De acordo com o Ministério do Interior, 18 pessoas, incluindo 7 talibãs, 10 policiais e 1 civil, morreram em um atentado contra uma delegacia da cidade de Jalalabad, leste do Afeganistão. A ação começou com a explosão de um caminhão-bomba e foi seguida por tiros. Os policiais revidaram e conseguiram neutralizar os terroristas. Os rebeldes talibãs anunciaram recentemente uma onda de violência para perturbar as eleições presidenciais marcadas para 5 de abril. No Iraque, um atentado à bomba a um café no norte da capital Bagdá deixou 8 mortos, de acordo com autoridades de segurança e fontes médicas. O país vem acompanhando uma onda de violência nos últimos dias, ligada principalmente a conflitos religiosos entre sunitas e xiitas. Ainda sem local definido para as aulas, o ano letivo da USP Leste deve começar na próxima segunda-feira. O campus está interditado desde janeiro devido a problemas no solo. Segundo laudos que embasaram a ação do Ministério Público, há risco de explosão por acúmulo de gás metano no subsolo. No mês passado, a Justiça estendeu por 40 dias o prazo para a USP apresentar uma solução. Um novo laudo sobre a descontaminação é aguardado. Segundo a USP, já foram tomadas várias medidas para a adequação ambiental da área. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Eu volto daqui a pouco e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o chefe Valdomiro Santos prepara um prato da alta gastronomia no Todo Seu.